programa Repórter ESSO completa 70 anos. Ele deu o pontapé inicial ao radiojornalismo brasileiro. E até hoje influencia redações de emissoras online. Um marco na história do rádio no país. Alô, alô, Repórter ESSO. Alô. Trabalhadores do Brasil. Seu Repórter ESSO. A trajetória do rádio no Brasil começa em 1922. A primeira voz a ser transmitida por suas ondas foi a do presidente Epitácio Pessoa, na comemoração do centenário da independência do Brasil. Ele surge no Rio, capital da República, com uma proposta de mostrar para as pessoas que existia um novo instrumento que era de transmissão de voz, de som. E como que isso conseguiu ser feito? Porque duas companhias americanas, a Westinghouse e a Western Electric, montaram duas antenas, uma no Corcovado, outra no Pão de Açúcar. E aí esses equipamentos vieram para cá e aí isso conseguiu fazer essa transmissão. Em 1923, Roquete Pinto inaugura a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ele era muito preocupado com o tamanho do Brasil e como você educar tanta gente. Ele viu o meio e conseguiu que um desses equipamentos ficasse no Brasil e junto com o Henrique Moritz, que era um astrônomo, os dois eram da Academia Brasileira de Ciências, eles fundaram a primeira rádio brasileira. E num primeiro momento ele foi dedicado muito mais a aulas, a formas de transmissão de educação. O jornalista José Carlos Araújo, o famoso Garotinho, participou de perto dessa história. Ele começou nos estúdios de rádio com apenas 15 anos. Eu comecei num rádio que dava oportunidade a só programas estudantis, na Rádio Roquete Pinto, do Estado, né? E também na Rádio Nacional, onde jovens estudantes, estudando no ginásio antigo, aí no Pedro II, eu estudava ali na cidade, na Marechal Floriano, aí a gente fazia programa de estudantes. Então, você tinha oportunidade de, brincando, começar a ganhar uma experiência profissional, que foi muito importante depois. Aos poucos, o rádio passou a ter um papel importante na vida dos brasileiros. Parte da manhã, programação dedicada ao público feminino, radionovelas. Parte da noite, a programação, digamos assim, sóbria ou de estilo do rádio, que eram basicamente programas musicais ou eram também séries de rádio. Em 1941, foi criado o Repórter ESSO, Testemunha ocular da história, que adaptou para o Brasil o padrão norte-americano de radiojornalismo. Depois dele, os locutores deixaram de ler as notícias dos jornais impressos e passaram a escrever textos para o rádio, com frases mais curtas e na ordem direta, um estilo que é adotado até hoje. Boa noite, amigos. Você tem que ter palavras de impacto, um certo ritmo de leitura, enfim, uma modulação de voz e o programa tem um tempo X de duração, né? Então, as regras do texto jornalístico, as regras da apresentação de um programa jornalístico, elas nascem ali naquele momento. A professora Sônia Virgínia organizou um livro para comemorar os 70 anos de radiojornalismo no Brasil, que surgiu com o Repórter ESSO. Patrocinado por uma empresa norte-americana de petróleo, o programa noticiou nos seus primeiros anos os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, na verdade, uma iniciativa dos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, para fazer uma espécie de propaganda disfarçada dessa participação americana na Segunda Guerra Mundial e dos países que também estavam lá. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. O jornalista Roberto Figueiredo ajudou a construir a história do Repórter ESSO.
Tenho certeza que neste momento em que eu aqui estou, com poucas pessoas no meu entorno, ao meu redor, mas o Brasil está na escuta, porque ainda tinha muita audiência quando eu comecei. Então, foi uma emoção muito grande. Heron Domingues foi o mais famoso locutor e apresentador do Repórter ESSO e acabou virando a marca do programa. Ele cria na Rádio Nacional uma seção de jornais falados e reportagens. Então, aí é um primeiro momento em que a gente tem uma redação de rádio-jornalismo, porque até então isso não existia também, né? Era uma equipe trabalhando com notícias para a rádio e para o Repórter ESSO. Eu era um entusiasta do Repórter ESSO. Embora garoto, 13, 14 anos, eu já manifestava essa vocação para o rádio. A minha voz já era bem impostada, metálica, e sempre com aquela coisa, quero chegar em casa para ouvir ainda algumas edições do Repórter ESSO com Heron Domingues. Tudo que se fez hoje e que se faz ainda mesmo em televisão tem a origem no Repórter ESSO, no rádio-jornalismo que ele implementou com muito sucesso na Rádio Nacional. Em 1950, a televisão chegou ao Brasil e o Repórter ESSO, como outros programas de rádio da época, foi adaptado para a TV. O jornalista Heron Domingues passou a ser, além da voz, a imagem do Repórter ESSO. As pessoas ouviam as pessoas, mas não imaginavam, e a televisão mostrava as pessoas, né? Então foi uma absorção mesmo de uma programação já estruturada e de sucesso que a televisão soube aproveitar. Com a chegada da TV, muitos apostaram no fim do rádio. Tem o primeiro momento em que o rádio se ressente, porque todo mundo queria televisão. Então tem uma queda de audiência. Isso nos anos 50, 60. A partir dos anos 70 a gente vai ter rádio FM, que já muda bastante, e a gente vai ter o rádio também se adaptando. E o caminho que eu acho que hoje é do rádio é de prestador de serviço, mais do que qualquer coisa. Foi através do Repórter ESSO que muitos brasileiros ouviram discursos do presidente Getúlio Vargas e souberam de acontecimentos em todo o mundo. Todas as grandes notícias, todas as notícias do Repórter ESSO, para mim, elas eram selecionadas a dedo, era o que de melhor tinha gerado no dia como notícia, né? E então todas elas tiveram essa capacidade de influir no meu ânimo. A paixão pela profissão era tanta que Roberto não conseguiu controlar a emoção na última edição do programa. Eu soube 20 dias antes que a ESSO tomaria a decisão, por razões especiais, de terminar o Repórter ESSO depois de 20 e tantos anos, 27 anos, tirar do ar o Repórter ESSO. E teve lá suas razões. E eu fiquei muito angustiado, né? E no dia, inclusive, eu fiquei presa de uma emoção desde que eu acordei. Aliás, acordar não, eu estou mentindo porque eu não consegui dormir. E naquele momento, aquele esquife do Repórter ESSO, eu estava sozinho levando aquele esquife com o contra-regra e o operador, mais ninguém. Aquela pompa, aquela importância que todo mundo deu ao Repórter ESSO, que a própria ESSO brasileira, a McCann Erickson, que era a agência também que coproduzia, né, a UPI, não tinha ninguém ali naquele estúdio, eu, o operador e mais ninguém, e o Repórter ESSO sucumbindo. O Serviço Público da ESSO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESSO encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESSO. As novas tecnologias da comunicação ampliaram o público das emissoras. Hoje, segundo o jornalista Soares Júnior, só a Rádio Globo já conta com 700 mil acessos por mês na internet. O número ainda é pequeno, perto dos 220 mil ouvintes que diariamente sintonizam a rádio, mas tende a crescer. A grande diferença hoje é que o profissional de rádio, ele não é mais só aquele cara que precisa ter o vozeirão. Ele tem que ter o vozeirão, é bom que ele saiba se comunicar, mas também é importante que ele consiga exercer outras funções. A gente sempre diz que rádio é um tripé. Rádio é prestação de serviço, rádio é hábito e rádio não tem imagem. Só que esse pezinho aqui do rádio não tem imagem, ele está caindo. Por quê? Porque as emissoras de rádio, elas têm também nos seus estúdios há câmeras para focalizar o momento em que está acontecendo o programa. Os repórteres que vão para a rua fazer matéria, eles têm orientação para que tragam fotos.
façam filmes. Outra coisa interessante que eu acho da internet é que os nossos jovens, eles começaram a ouvir rádio, né? Quando eu começava as minhas aulas de radiojornalismo aqui na UERJ, no primeiro dia de aula eu tinha sempre uma pergunta: quem ouve rádio? Cada dia minguava, né, mais, e isso com o tempo e com a internet foi mudando. De olho nos ouvintes conectados à internet, a UERJ inaugurou em 2005 a Rádio UERJ. Ela é uma idealização do Centro de Tecnologia Educacional da universidade. Pensou-se em fazer uma rádio tradicional, com transmissor, lugar no dial, só que era mais difícil e aí optou-se por esse meio tão democrático que é a internet. Antes a gente pensava, o rádio, a pessoa está ouvindo rádio e quer participar, então tem que ir para um outro meio, então pega o telefone para ligar. Agora não, ela já está ali, então é só dar um clique no mouse para entrar, para participar, para fazer a rádio com a gente. Seja por meio digital, pela internet, MP3 ou aparelhos celulares, as possibilidades para o desenvolvimento do rádio são muitas. A gente já achou que o futuro do rádio seria o rádio digital. Hoje isso é uma coisa muito tratada com um certo cuidado, né? O rádio digital pressupõe que você mude todos os aparelhos. Então, para você efetivamente ter acesso ao rádio digital, você tem que ter o aparelho de rádio digital. Mas aí eu acho que a internet foi mudando um pouco isso, né? E hoje em dia essa disseminação, a forma de acesso na internet, o barateamento dos aparelhos, né, dessas plataformas que a gente usa para ouvir o rádio, foi em parte mudando esse ambiente todo. E a qualidade sonora também está aumentando. Então, eu acho que o futuro do rádio passa pela internet. Cada vez mais a união dessas duas plataformas, né? O que vai ao ar, que muitos chamam de offline, em contraposição ao online que está na internet. Em termos de programação, eu não vejo muita modificação, não. Eu acho que cada vez mais o jornalismo vai ter espaço no rádio pela velocidade do veículo. O programa Campus fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para campus@uerj.br. Até a próxima!